Olá meninas, tudo bom? Hoje é 24 de setembro de 2019, hoje nós estamos no nosso segundo dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é um exército alinhado. O texto-chave está em Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. Antes de entrar no devocional, eu quero agradecer a todas que têm entrado no grupo, aquelas que têm participado, muitas mulheres que eu não conheço, sejam bem-vindas. Eu sei também, irmãs, que por causa de uma promessa do Senhor, eu sei que tem homens também que têm ouvido esse devocional. Se você, homem, entrou neste grupo, se você está ouvindo este devocional, aguenta firme. Eu sei que eu falo mais para as mulheres, mas a palavra de Deus ela é uma só. Receba a sua porção nesse dia. Amém? Irmãs, eu vou fazer igual o pastor no final do culto, né? No final do devocional, eu falo um pouquinho mais das instruções para que a gente vai pegando o jeito, né, de como vai ser esse propósito. Ele vai ser longo, 70 dias, e nós vamos viver coisas sobrenaturais. Eu creio. E se você crê, junte-se comigo, junte num só espírito, num só coração, e vamos gerar esse tempo que Deus está trazendo sobre nós. Bom, o Senhor já começou a mudar tudo aqui, graças a Deus. Eu amo quando Ele faz isso, porque Ele me mostra que Ele está no negócio. Hoje eu ia falar sobre... Porque depois que a gente começa a caminhada, eu ia começar a explicar algumas coisinhas, alguns detalhes, né? Eu ia explicar por que eu escolho sempre as datas de mudança de estação. Depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que é 70 dias. Então eu achei que eu ia entrar nessa ordem, porque eu gosto de tudo parecendo bem organizadinho. Mas o Senhor fez algo muito sobrenatural e colocou esse devocional de hoje para esse dia. Quem já conhece a caminhada de oração, nós já estamos na 5ª temporada, tá? O que significa isso? Significa que nós estamos fazendo a 5ª vez que nós estamos juntas, reunidas. Para aquelas que não sabem ainda, significa isso. 5ª temporada já é a 5ª vez que nós estamos reunidas, fazendo propósito com Deus. Então, todas as outras que conhecem e sabem que o meu alvo é equipar um exército do Senhor, né? Sempre eu deixava uma mensagem de exército para o final, né? Quase sempre eu terminava a caminhada de oração falando desse exército. Mas desta vez, Deus colocou agora no segundo dia para falar sobre o exército. E eu já tinha comentado também que eu nunca tinha pregado o texto de Ezequiel, não tinha costume de falar de Ezequiel. Quando eu lia, eu achava até uma visão muito estranha, né, de ver aqueles ossos secos se formando em carne, se transformando num exército. Mas a palavra do Senhor, irmãs, ela é maravilhosa, ela é vida, ela é renovada a cada dia. E hoje eu quero falar sobre isso. Então vamos lá? Eu vou estar lendo o texto, Ezequiel 37, capítulo 1, versículo 14. E nós vamos entrar numa palavra maravilhosa que vai trazer vida no seu coração, que vai te dar um novo ânimo, que vai te abrir uma visão para você entender os processos do Senhor na sua vida, tá bom? Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos secos. E ele me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. E ele me disse: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito e viverei. Eu porei tendões sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um batido de ossos que batia osso contra osso, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles,
e cresceram a carne e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Eu vou pôr em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãs? Então vamos lá. Quando o Senhor colocou no meu coração a visão de compartilhar a caminhada de oração, eu falo isso, é a palavra que eu mais uso aqui, é alinhamento. Alinhamento. Eu quero que vocês imaginam hoje, irmãs, 3 corpos, né? 3 corpos. Você em 3 dimensões, você em 3 vezes. Você corpo, você alma e você espírito. Esses 3 foram criados para estar todos juntos, como se eles estivessem um na frente do outro, né? Como se tivesse corpo, alma no meio e espírito atrás. Porém, quem tem que governar sobre esses 3, né, é o espírito e não o que está na frente. E, aparentemente, quem está na frente é o nosso corpo, né? Nosso corpo carnal, a nossa alma, ela é o nosso intelecto, ela é as nossas emoções, né? Ela é aquilo que a gente pensa, e tem o espírito, que é o sopro de Deus que ele colocou em nós. O espírito foi criado primeiro, mas na visão lógica aqui, então nós vamos enxergar corpo, alma e espírito. Só que esses 3, eles estão separados, né? Assim está caminhando a humanidade, eles estão separados. Então um quer ir para um lado, o outro quer ir por outro e o outro quer ir para o outro. E por isso está assim um caos. A vida das pessoas está um verdadeiro caos, porque o corpo está comandando mais, ou a alma, e o espírito de muita gente ainda está adormecido, ainda está morto. Então, quando nós lemos esse texto de Ezequiel, o Senhor manda ele profetizar, e é interessante que Deus manda ele profetizar 3 vezes. No versículo 4, o Senhor disse para ele disse-me: profetiza a estes ossos. No versículo 9, ele disse: profetiza ao espírito. No versículo 12, ele disse: profetiza e diz-lhe, depois que estava tudo pronto. Irmãs, nós quando lemos o livro de Ezequiel, quando lemos esse texto, a gente ama, né? A gente não gosta muito da visão lá daquela... A gente não presta muita atenção, eu creio, assim, eu acho que... Eu não prestava, eu imagino que muita gente também não presta atenção nessa bagunça que parecia que estava acontecendo ali, né? Osso batendo com osso, imagina, barulho. A gente não presta muita atenção nisso, a gente já pula para cá. Vento que vem dos 4 ventos, sopra sobre eles para que viva. A gente ama essa parte, né? Só que o Espírito de Deus, ele não vem num corpo desajustado. Eu já estava com esse texto no meu coração, eu já sabia que eu ia falar de exército, eu já sabia que eu ia falar de alinhamento, mas ouvindo uma pregação do meu pregador predileto dos últimos tempos, Luiz Hermínio, há muitos anos já, né? Que Deus tem usado a vida dele e eu tenho me alimentado daquilo que o Senhor tem dado ali para ele. Quando ele falou essa frase, né, ele não pregou essa palavra, mas ele só citou sobre o Ezequiel e ele disse: Deus não derrama um espírito num corpo desalinhado. Aí fechou
aquilo que eu estava precisando para terminar. Porque devocional, irmã, eles nascem assim, né? Às vezes é uma frase que eu ouço, às vezes é algo que Deus me fala, e depois que eu vou em cima daquilo que o Senhor me falou, ele entrega todo o resto. E então, quando ele falou essa frase, Deus não derrama o Espírito num corpo desalinhado, era a frase que porque às vezes eu tenho todo o pensamento, mas eu preciso de uma frase para selar, para me entender, para eu própria entender o contexto do que Deus quer falar conosco. Então é uma verdade, irmãs, Deus não derrama o Espírito Santo dele num corpo desalinhado. Aí às vezes você pode pensar assim, não, mas e o mover do Espírito que acontece? Nós temos toques do Espírito. Nós temos toques, nós estamos numa reunião, o poder de Deus desceu, não há quem fique de pé diante da glória de Deus. Então você sente a presença de Deus, o seu corpo sente a presença de Deus. A sua alma às vezes regozijará com a presença de Deus, mas ter o Espírito dentro de você para trazer vida, como aconteceu aqui em Ezequiel, isso não acontece num corpo desalinhado. E às vezes o Senhor vem e a gente recebe ali o Espírito Santo, mas se nós não continuarmos no alinhamento, aquela chama se apaga. Então hoje, irmãs, eu quero que você avalie a sua vida espiritual. Como que está os 3 na sua vida? Né? Vamos falar aqui o que o profeta disse. No versículo 4, profetiza a esses ossos, ouvi a palavra de Deus. Versículo 4. Os ossos, irmãs, representam a nossa alma. A nossa alma, né? Então, vamos pegar esse texto aqui e vamos colocar ele alinhado com essa visão que eu quero que a gente coloque. Nosso corpo, alma, espírito. Os ossos representam a nossa alma, porque ela está no meio, né? O corpo, a carne é o corpo que a gente vê, o osso está lá dentro, você não vê seu osso, e o espírito mais íntimo ainda dentro do homem. Então, o que nós temos que fazer para essa alma? Ouvir a palavra do Senhor. Foi o que Deus disse para Ezequiel profetizar para esses ossos. Ossos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 4. O que está acontecendo? Nós temos alimentado a nossa alma com a palavra do Senhor? Não temos, não. Nós temos alimentado ela com emoções. Nós estamos na era da emoção, né? A emoção de um filme romântico, maravilhoso, o casal terminou feliz, e aí você se frustra. Sua alma fica inquieta, sua alma fica agitada. Meu Deus, por que eu vivo esse casamento conturbado? E olha lá, aquele filme, aquela novela, e eu aqui vivendo isso. E ali você jogou lixo para dentro da sua alma. Vamos para o corpo. Aí o Senhor disse, então ele profetizou, os ossos começaram a se mexer, porque quando nós liberamos a palavra de Deus dentro da nossa alma, ela começa a se agitar, ela começa a se bater e ela começa a se aquietar. Porque, irmãs, a alma foi criada para ser direcionada pelo Espírito de Deus. As emoções são tremendas, nosso intelecto é maravilhoso, mas tudo isso tem que ser controlado pelo Espírito de Deus. Se nós não controlarmos, nós não tivermos alinhado, se os 3 não tiver alinhado, a alma sem o controle do Espírito de Deus, ela é como um cavalo desenfreado, um cavalo que não foi treinado, né? Vocês sabem a força que tem um cavalo, ele é um cavalo desenfreado. Então, uma alma que ela não é treinada e governada pelo Espírito de Deus, ela comanda esse corpo. E um corpo dominado por as emoções destruídas, emoções que não é saudável, emoções que não tem direção, acontece o que nós temos visto por aí. Essa avalanche de enfermidades
psicossomáticas, né? Na alma, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, coração disparado, insônia, esse inferno que está o mundo, né? Então, agora vamos lá para a parte da carne. Então, quando Ezequiel lançou a palavra dos ossos, sobre os ossos, eles começaram a bater, começaram a se colocar no lugar. Aí ele olhou e começou a ver a carne crescer, os tendões crescerem, no versículo 8. E Deus colocou pele sobre aqueles ossos, mas ele não havia o espírito. Assim tem sido um exército que nós temos visto aí no mundo. Um exército que nós temos visto dentro da igreja. Tem corpo, tem alma, mas não tem o espírito de Deus. Porque é o espírito de Deus que traz vida. E essa carne, irmãs, é a parte que eu coloco aqui os propósitos. Quando eu falo, caminha um pouquinho, toma o suco verde, foca na sua alimentação, dorme melhor. É essa parte, nós precisamos ter este corpo alinhado. Porque nós temos tratado este corpo, também deixado ele também à riveria, como diz minha mãe. Fazer o que ele quiser, ele come o que ele quer, ele dorme na hora que ele quer, né? Quando eu falei do suco verde, por exemplo, o suco verde, e eu dou a dica, se possível, se conseguirem, tomem pela manhã em jejum. Por quê? Porque quando você está dormindo, você está, entre aspas, jejuando, né? Você não está tendo... seu corpo está descansando. E não está tendo, ali deu uma descansada, não teve digestão, você vai tomar um suco verde de manhã, uma bomba de vitamina, você vai colocar o seu corpo para trabalhar a seu favor, né? Irmãs, a gente imagina, agora nós estamos falando da carne do lado de fora. A digestão de quando você come carne, tá? Pode levar até às vezes 24 horas. Eu acho que, eu não sei ao certo, eu não lembro, talvez umas 5 horas para digerir uma carne. Isso num corpo saudável, talvez, mas imagina a gente comendo, desenfreado, né? Come churrasco de manhã, come churrasco à noite, come churrasco no outro dia, e vem a pizza, e vem macarrão, e vai socando coisa. A gente pensa que que o nosso estômago é um Roto-Rooter, né? Vocês lembram dessa propaganda? Roto-Rooter, a sujeira sai pelo cano? Misericórdia. A gente pensa que é assim, vamos metendo pra dentro. A gente acha que é uma máquina. A gente não tem honrado o nosso corpo. A gente não tem honrado o nosso corpo. Aquele que é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é a casa do Espírito Santo. Nós não temos cantado, Senhor, irmãs, essa canção da última moda agora? Essa casa é sua, pode entrar. Ele vai entrar, ele quer entrar. Mas nós precisamos alinhar o nosso corpo. E existe uma parte que só Deus pode fazer. Trazer o Espírito sobre nós. Mas a parte de cuidar do corpo de fora é nossa. A parte de colocar também a nossa alma, aquietar ela, é nossa. Então vamos voltar aqui para o texto. Ali o corpo já está pronto, né? Ezequiel profetizou sobre os ossos, se formou a carne. Aí no versículo 9 diz: então ele me diz, profetiza ao Espírito. Então agora é hora de nós cuidarmos do Espírito. E diz assim ao filho do homem: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Nós precisamos receber vida. É por isso, irmãs, que às vezes a gente acorda arrastando, né? Ai, não tem ânimo para nada, não tem expectativa, não tem alegria. Você está com um filho pequeno e você não enxerga a alegria de ter aquele filho. Você está vivendo coisas novas e você não está vivendo a alegria porque falta vida no nosso espírito. Nós fomos criados para isso. Em primeiro lugar, nós somos seres espirituais. E nós fomos chamados para ser um exército, mas esse exército aonde
Você, então, lembra que eu pedi para imaginar você 3 vezes. Você corpo, você alma e você espírito. Só que aí você acorda de manhã, o corpo tá morto, né? Eu não quero levantar. Eu tô com dor de cabeça, eu tenho colesterol alto, eu tenho pressão alta, eu tenho dor não sei aonde, não sei o quê. Porque o corpo tá destruído. Que a gente não deu atenção para esse corpo a vida inteira. A gente tá pensando que ele é uma máquina, né? Então, a gente já esmirilou o corpo. Então, você que deveria levantar de manhã cedo, animada para fazer tudo, não consegue porque o corpo tá mal. Aí você se esforça um pouquinho. Aí vem a alma. A alma tá dilacerada. As emoções tá toda desordenada. Né? As emoções tá um lixo. Você se sente um lixo, você não se enxerga, você quer crer, ter fé, mas daqui a pouco vem aquelas dúvidas. Será se existe mesmo? Será se eu estou no caminho certo? Aí, o espírito, que é aquele que tem que te trazer vida, te colocar de pé, ele está tão apagado que você não consegue ouvir. Talvez lá no fundinho o espírito está falando, filha, levanta. Tenho eu grandes coisas para você, tenho eu vida nova, tenho eu força, ânimo, mas ele está apagado, porque quem está comandando é a alma e o corpo. E aí, às vezes, você até quer, né? Eu queria tanto ler a Bíblia, eu queria tanto ter uma vida espiritual. Mas o corpo está morto. Hoje não, hoje eu não aguento. A alma fala, não, você não tem tempo para isso. Você tem que pensar em outras coisas. E aí você perde seu tempo, né? Então deixa eu dar uma distraidinha aqui, porque a vida já tá tão difícil, deixa eu dar uma distraída aqui na internet. Aí você começa a ver coisas lá que não condiz com a sua vida e você fica mal. Aí você levanta mal, arrasta pelo dia. Aí no final da noite, a culpa. Mais um dia que eu vivi essa vida miserável. Eu não lembro nem o que eu comi qualquer coisa. Para mim não importa, o importante é encher a barriga, né? E aí a gente vai vivendo esse ciclo. Quando a gente vê, a gente não está alinhado. Então, irmãs, a proposta da caminhada de oração são essas palavras que desperta a gente, que faz a gente falar, ei, peraí, eu preciso tomar um rumo na minha vida. E o meu papel aqui, irmãs, não vou nem botar modéstia aqui no negócio. Meu papel é Ezequiel. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza e vai falar para eles. Ouve a palavra de Deus. Profetiza o Espírito sobre eles. E aí vamos voltar aqui para o texto. E aí ele profetizei sobre eles. Profetizou como ele me ordenara e o Espírito entrou neles. Eles viveram. Aí você recebe um novo ânimo. E eles se colocaram de pé. E eles formaram um exército sobremodo numeroso. Então me disse o Senhor, filho do homem, estes ossos são os da casa de Israel. Então quem são esses ossos, irmãs? Nós. A igreja. Esse texto de Ezequiel somos nós. E nós precisamos desse Espírito de Deus entrar sobre nós. Entrar dentro de nós para ele vivificar o nosso espírito. E aqueles 3 que estavam tudo perdido, cada um querendo ir para um lado, né? O corpo querendo dormir, a alma querendo ir para balada e o espírito apagado lá no fundinho, falando, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa caminhar com gente boa. Mas aí você não tem força, né? Porque os outros 2 não colaboram. E nunca vai colaborar. Não espere que o corpo colabore, não espere que a alma vai te ajudar, irmã. Não espere, porque quem comanda é o Espírito. Então, Deus, ele quer hoje soprar o vento do Espírito. Quando ele soprar este vento, que é essas palavras que estão sendo liberadas sobre vós hoje, isso é vento do Espírito, tá? Ele vai soprar e vai botar os 3 juntinho. Um na frente do outro. O corpo, a alma e o espírito. Só que quem comanda, vamos inverter agora a ordem para a ordem de Deus. Espírito, alma e corpo. Então o espírito vai comandar sobre a alma.
e o Espírito vai direcionar o corpo. É isso que o Senhor vai fazer com vocês hoje. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz para você. Não é para a igreja, não é para sua amiga, é para você. E aí ele fala assim, a casa de Israel, né? São toda a casa de Israel. Então vamos continuar aqui. E fala assim, e eis que os nossos ossos, no versículo 11 fala, e ele me disse, estes ossos são a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Então, quando nós não temos o Espírito de Deus, nós dizemos isso, né? Agora eu tô acabada, não tem mais vida. Isso aqui não vai mudar nunca. É assim que vai ser, parece. Deixa eu viver arrastando mesmo todo dia. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. E aí Deus manda, depois que tá todos os três prontinho, Deus manda Ezequiel profetizar. Ezequiel profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eu vou abrir a vossa sepultura, eu vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Hoje, irmãs, o Senhor quer abrir essa sepultura. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é liberar os ventos do Espírito. É liberar flashes da palavra de Deus para que você desperta desse sono da morte, desperta dessa vida pacata, essa vida que não sai fruto, entra ano, sai ano, e você arrastando, parecendo uma lesma. Quem não está acostumado, irmãs, com a caminhada de oração, é assim mesmo. É palavra de verdade. Aqui nós não tem tampa sol com peneira, não. Sabe? Então, vamos lá, enche-te de força, porque Deus quer te tirar dessa sepultura, Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer te fazer uma mulher plena, mas você precisa começar a viver uma disciplina, tá bom? Vamos continuar aqui para terminar. E quando eu fazer isso, quando Deus fizer isso, você vai saber, no versículo 13, você vai saber que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, fizer sair dela, ó povo meu. Eu vou pôr em vós o meu espírito, vocês vão viver, e eu vou estabelecer vocês na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, assim disse e o fiz. Eu disse e fiz. O Senhor está falando aqui. E ele está dizendo que ele vai nos estabelecer na nossa própria terra. Você sabe essa vidinha que você está vivendo aí, que você acha que não está legal, que está aí, esse negócio que está um caos? Vai ser nessa vida que ele vai te estabelecer. Vai ser nesse lugar, vai ser nessa casa, vai ser nesse casamento, vai ser nessa igreja. É nesse lugar que você está. Aqui está falando aqui, ó, no versículo 14. Depois que eu botar o meu espírito sobre vós, vocês vão viver e eu vou estabelecer vocês na vossa própria terra. Vai ser na própria manhã que você levantava arrastando, que você vai levantar mais animada. Vai ser naquele casamento que você achou que já não tinha mais jeito, que você vai estar animadinha, vai estar mais alegrinha, já vai estar amando de novo, já vai estar tendo um ânimozinho para dar uma namorada. É nessa terra aí que Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Eu desejo que o Espírito Santo fale com vocês. Eu quero deixar assim, eu estou tentando agora que cada devocional eu vou deixar uma síntesezinha, né, do que é que eu falei. O que eu falei então hoje? Alinhe-se, põe-se de pé, profetiza sobre a sua vida, nutre a sua vida com a palavra de Deus, alimenta o corpo, a alma e o espírito, porque Deus não derrama o espírito dele num corpo desalinhado. Precisamos entender isso. E eu não estou falando aqui, irmãs, de corpo fitness, de dieta, de moda, eu estou falando de palavra de Deus. Tá bom? Então, que o Espírito Santo conclua essa palavra no teu coração, conclua essa palavra na tua mente, encha-te da palavra de Deus. Por isso é necessário ler a palavra de Deus. Por isso nós estamos naquele propósito, não esqueçam, ler um capítulo de Deuteronômio por dia. Se esforça, irmã. Se você não se esforçar, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não veja nada, Ezequiel não viu nada. Ele viu uma baderna. Ele viu, quando ele começou a profetizar, ele viu o osso batendo com o osso.
Depois ele viu a carne se formando. Então vá devagar, lê um dia, lê outro dia, toma o suco verde um dia, toma o suco verde outro dia. Quando você menos assustar, você vai estar nutrida, você vai estar fortalecida, você vai estar começando a ver uma vida de Deus brotando dentro de você. Para terminar, irmãs, sobre o suco verde, muita gente está me perguntando como que é. Tome no seu horário, tome no horário que der para você, tá? O ideal, que eu disse, seria em jejum. Depois você pode tomar seu café da manhã, depois de 40 minutos, 1 hora, mas, ou se você é uma pessoa que está querendo ir mais a fundo, faça um jejum. Não vou tomar o café, vou tomar o suco verde, mas não vou tomar o café. Até porque, igual eu falei, gente, no Brasil as pessoas almoçam, a gente não almoça aqui, mas no Brasil as pessoas almoçam. Então, poxa, se você tomar um suco verde 8 horas, você não aguenta esperar até 11 horas, meio-dia, né, para entregar um jejum. Então, assim, vai naquilo que tenta ouvir lá dentro do Espírito. O que é que o Senhor quer de mim, Espírito Santo? Faça as coisas relaxadamente, não. Faz com vontade. Mas também não deixa de fazer pensando, ai, não vai dar certo. Vai, minha filha, vai na força, né? O Senhor está levantando um exército aqui poderoso. E então o suco verde, irmãs, o básico do suco verde, o suco verde tradicional, é abacaxi, uma rodela de abacaxi, meia maçã, uma lasquinha de gengibre, uma folha de couve. Bate aquilo tudo e toma. Você pode tomar coado ou não, você que decide, tá? Se tomar sem coar, também é muito bom por causa das fibras. Mas se quiser coar para tomar, ótimo. Abacaxi, às vezes, é muito ácido, né, irmãs? Então, tem mulheres, tem pessoas que não se dão muito bem com o ácido, porque pode dar afta, pode, enfim. Você troca por laranja, ou então intercala. Um dia toma com abacaxi, outro dia toma com a laranja. Então, uma laranja no lugar da fatia do abacaxi, tá bom? Outra dica para tomar suco verde. Eu sei que muita gente, nunca tomou, não conhece. Ai, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Suco verde não é suco natural. Ai, que delícia, eu vou tomar um suco natural. Aí você bota na taça e tira aquela foto, que eu faço isso, tá, irmãs? Aí tira aquela foto maravilhosa, assim, né? Parece que é delicioso. Hoje eu amo, mas muita gente não vai gostar. Aquilo ali você não toma de gotinho, assim, degustando. Não existe isso. Suco verde você toma na golada, tá bom? Ou então você toma com canudinho. Para poder, é um suco que você precisa tomar, é como se fosse um remédio. Eu preciso tomar isso aqui faz bem para minha saúde. Eu não tô aqui para ficar provando gostinho, se é gostoso, se não é gostoso, né? Então você toma como, e quando você for tomar, eu quero que você comece a alinhar tudo na sua vida. Quando você for tomar, você vai pegar aquele copo de suco verde, você vai concentrar no Senhor e você vai dar graças a Ele. Pai, obrigado por este suco, obrigado por benefício que vai fazer no meu corpo. Pai, me cura se eu tenho alguma enfermidade que eu nem sei. Pai, alinha, você vai orando. A consagração, irmãs, que eu amo na vida, é isso, uma vida de consagração. Você não vai precisar, talvez, passar 1 hora, eu vou entrar no quarto e vou orar 1 hora, blá, blá, blá. Não, você pegou o suco, concentrou no Senhor, orou, agradeceu, obrigado por eu estar nesse projeto, me ajuda, alinha meu ser, quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Pá, mandou para dentro, já venceu uma etapa, irmã. Já foi dominando a carne, já foi colocando a alma de lado. Alma, você fica quieta aqui, quem manda é o Senhor. Você vai fortalecendo aquilo que precisa ser fortalecido. Depois vocês leiam o texto de Ezequiel, pede o Senhor para falar mais com vocês, tá bom? Parece que não tem jeito do áudio ser curto. Quem conhece a caminhada de oração sabe que não tem jeito, só se o Espírito Santo determinar que esses áudios sejam curtos. Fora isso, não tem como, parece, né, irmãs? Mas vamos lá. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Se cuidem, se despertem, porque Deus tem muito mais dessa vida pacata que a gente tem conhecido, tá bom? Qualquer dúvida, me falem. Outra coisa, eu falei pra gente usar menos o celular, então se eu demorar a responder, eu estou nesse propósito, tá bom? E tem um dia que eu faço na semana que eu não mexo em WhatsApp. Então, se eu passar 24 horas sem responder alguém, fiquem sabendo que eu estou fora do ar. Um beijo, fiquem com Deus e que o Senhor fale ao nosso coração.